E aí pessoal, eu sou o grande mestre Krikor Mektaryan, estou de volta aqui para mais um vídeo especial para os usuários Diamante de conta Premium do Chess.com. Continuamos hoje o nosso treino tático com o tema das sequências forçadas. O que são as sequências forçadas? São aquelas sequências de lances que envolvem geralmente capturas ou cheques, ou seja, sequências de lances que são um pouco mais fáceis de serem calculadas, né? Por que são fáceis? Um pouco mais fáceis, né? Elas são mais fáceis porque quando você captura uma peça do seu adversário, geralmente seu adversário é obrigado a capturar. Quando você faz um lance que não é uma captura, não é uma ameaça grande ou não é um cheque, seu adversário tem muitos lances à disposição, aí fica muito difícil calcular de verdade. Então eu vou mostrar primeiro algumas sequências de lances que não abrem muita árvore de opções para o seu adversário, né? E quero ver como é que vocês conseguem calcular isso lá na frente. Então, esses temas sempre ficam muito mais claros começando com os exemplos. Então vamos lá. Isso aqui é uma partida minha, de muito tempo atrás, nos jogos regionais, em 2005. Eu estou de brancas. É uma posição que as pretas estão com uma situação um pouco difícil já, com o cavalo muito fora de jogo aqui em H5. Mas é lance das brancas. Então, como sempre, assim como nos outros vídeos, vocês podem dar um pause aqui para tentar achar a resposta correta, a análise, a sequência que vocês julgam ser a melhor para as brancas. E é isso, jogam as brancas então, pode dar aquele pause, daqui uns 5 segundos eu volto com a resposta para as brancas. Beleza, então, continuamos aqui, espero que você tenha dado o seu pause, tenha pensado alguns minutos. Como eu já falei antes, eu não vou dizer se o exercício é mais fácil ou mais difícil, então você dá um pause e estipula o seu tempo aí. Coloca aí 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, se precisar 15, para você chegar na sua conclusão, tá? Alguns vai precisar de menos, outros vai precisar de mais. Então você usa um tempo padrão que você acha o mais correto para você. Bom, então, claro, pensando nas sequências forçadas, o primeiro lance que vem à cabeça é você capturar o peão das pretas aqui no centro, C por D5. Se as pretas capturam de volta o peão, você joga naturalmente o cavalo por D5, atacando a dama, e atacando o bispo aqui de B4. Você pode encerrar a análise aqui já, porque você ganhou um peão, tem uma grande vantagem. Beleza. Então aqui o lance crítico é as pretas capturarem o seu cavalo em C3, é um lance intermediário, né? Como eu já falei, os temas táticos estão muito entrelaçados, então qualquer vídeo que eu mostrar para vocês com treinos táticos vai ter vários temas dentro, né? De cada posição, não é só um tema que vai aparecer em cada um dos exercícios. Então bispo por C3, se eu retomo em C3 agora, o preto recaptura o peão de D5 e segue o jogo, o preto não perdeu nada. Então aqui uma opção para as brancas é jogar D por C6, capturando o cavalo em C6 que estava caindo. Se as pretas recapturam bispo por C6, agora sim eu recapturo aqui o bispo em C3 e tenho uma peça a mais. Estou com esse bispo aqui de D2 a mais, o branco está ganho. Então o preto deve jogar bispo por D2 cheque, né? Visualizar isso lá atrás não é fácil, não é um processo simples. Mas são sequências bem forçadas, por isso que é o tema desse vídeo. Né? Captura, 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 captura. Né? Todos os lances agora foram capturas, os últimos 4 lances que eu mostrei aqui. Agora eu tenho duas opções. Posso capturar de dama, que é o mais natural, desenvolve uma peça nova, né? Prepara o roque grande eventualmente. Mas na tática nem sempre os conceitos estratégicos são válidos. Aqui o lance correto é cavalo por D2. Não é um lance correto por conceito, porque você piora uma peça já desenvolvida, porém taticamente, ele é um lance muito bom, porque agora você ameaça o cavalo. Nesse caso, a tática supera a estratégia sem dúvida alguma. Bispo captura C6 e agora dama por H5, as brancas ganham uma peça e estão numa situação bem vitoriosa. Então, voltando aqui para entender desde o começo o que aconteceu. Então, a análise que eu quero que vocês treinem fazer de cabeça é assim, C por D5, bispo por C3 intermediário para não perder o peão, aí D por C6, ganhei uma peça. Você tem que, ao mesmo tempo calcular, você tem que fazer o saldo matemático das trocas. Depois de D por C6, o preto joga bispo por D2 cheque, e aí você tem que perceber que tem um raio-x ali na dama e no cavalo, e puxar cavalo de F3 captura D2. Eu vou ter o peão em C6 lá na frente, e a dama em D1 atacando o cavalo de H5, e o peão de C6 atacando o bispo de D7. Tá uma salada completa essas setas, mas não seja por isso, dá um pause e volta naquela posição que eu mostrei, que é a posição final da sequência, né? Depois dessa situação toda, o cavalo por D2, as brancas ganham uma peça forçada. Então, peão toma,
bispo C3, D para o C6, bispo por D2 e cavalo por D2, exclama, atacando o bispo e o cavalo. Bispo por C6 obrigatório, e aí dama por H5, as brancas ganham. Esse é um exemplo bem legal, ele ilustra bem essa questão das sequências forçadas. Vamos para o segundo exemplo, então. Aliás, desculpa, não é essa posição, é essa aqui, pronto. Beleza. Então aqui jogam as brancas. Tem até um tema parecido, né? Que tem aqui o cavalo em H5 das pretas. Tem um raio X com a dama em D1, tá claro isso, né? Assim como no exercício anterior. Então, mesmo esquema, né? Pensar bastante nas sequências forçadas, na questão das trocas, das capturas. Dá aquele pause esperto no vídeo. Daqui a 5, 10 segundos eu volto comentando sobre a resposta. Lembrando que aqui jogam as brancas e você tem a obrigação, né, não é de encontrar exatamente um lance que ganha, né? Nesse caso vai ser um lance que dá uma vantagem grande, mas tem outros exemplos que é você encontrar a melhor sequência. Então jogam as brancas e ponto final. Nem sempre é tão definido, vai dar mate, vai ganhar uma peça, né? Jogam as brancas e acabou. Encontre o melhor lance que você puder. Então vá lá, dá aquele pause, daqui 10 segundos eu volto com análise. Jogam as brancas aqui. Beleza, então. Espero que você tenha dado aquele pause, pensado alguns minutinhos no exercício. Se você realmente pensou, você deve ter percebido que não é tão simples assim a posição, como parece, né? O lance que chama muito a atenção aqui, né? Antes de começar a pensar no lance, tem que contar o material, né? O material tá igual aqui, inclusive nenhum peão foi trocado até agora, é uma posição típica de Ruy Lopes isso, de abertura espanhola. As pretas acabaram de jogar um cavalo H5 atacando o bispo de G3. E o lance que chama a atenção é cavalo por E5. Isso tá bem nítido. Porque abre um raio-x na dama de D1 no cavalo de H5, tá? Agora que já acabou o tempo de pensar, eu vou falar que esse exercício é um pouco mais difícil que o outro. Eu diria que é bem mais difícil que o outro. Então depois de cavalo por E5, se as pretas jogam peão por E5, dama por H5. A gente ganha um peão, vantagem grande, tá? Não tá totalmente ganho ainda, mas a vantagem enorme, ainda mais porque o rei preto está bem exposto ali com várias fraquezas. Cavalo por E5 é o lance correto, que a gente vai analisar já já. Se cavalo por G3, parece um lance intermediário bom, né? Porque se livra do cavalo aqui, capturando uma peça em G3. Se eu retomo em G3 calmamente, as pretas ganham uma peça com cavalo por E5. Tem um bispo a mais aqui para as pretas. Por isso, depois de cavalo por G3, a gente joga um cavalo por C6 intermediário, atacando a dama de D8. Assim que a dama sai, eu capturo com o peão de H em G3, por exemplo, e tenho um peão a mais, além do rei preto todo estourado. Vantagem enorme para as brancas aqui. Então cavalo por G3 também não dá certo, as pretas devem jogar cavalo por E5. Qual que é o truque aqui? Se eu jogar dama por H5, que é a primeira armadilha do exercício, espero que você não tenha caído nessa, embora é bem possível que tenha caído, que não é um exercício fácil. As pretas jogam bispo G4 e prendem a dama de H5. Então você tem que ir um lance a mais na frente. Por isso, ao invés de dama por H5, você vai pensar, bom, então eu tomo o cavalo aqui. Se tomar de peão, dama H5, a dama está segura. Peão a mais, beleza. Fraquezas perto do rei preto. Só que as pretas jogam torre por E5 aqui. E se eu jogar dama captura H5, agora as pretas jogam muito cruel G4 e de novo prendem a dama. Antes prendia com o bispo em G4, agora joga G4 e a torre de E5 acorda aqui e deixa a dama sem casa, porque a dama não pode escapar para H4 por causa da dama de D8, e as outras casas em volta estão todas controladas por peças pretas, né? Esse peão de G4 está defendido pelo bispo de C8 também. Então depois de torre por E5, eu tenho que jogar o lance D4 ainda. Esse exercício é bem difícil comparado com o outro. Por quê? Eu preciso capturar em E5 primeiro, né? As pretas capturam, eu capturo em E5, torre toma, e agora vamos entender esse D4 para finalizar o exercício. A torre está atacada em E5. Eu posso tirar o cavalo de H5 do ataque da dama, porém eu perco a torre em E5, não adianta nada. Eu vou ficar com qualidade a menos de pretas, né? As brancas ganham uma qualidade nesse caso. Então eu sou obrigado a jogar um lance como torre E8, voltando a torre. E aí sim, finalmente a dama está pronta para capturar o cavalo de H5. Não tem mais nem o bispo G4, né? O cavalo foi eliminado em E5, e nem o peão G4, porque a torre em E5 não está mais lá. Ela foi empurrada para E8. E finalmente as brancas ganham um peão, né? Todo
todo esse esforço para ganhar só um peão. E além de ter o peão a mais, as brancas têm uma vantagem muito grande por ter o potencial de ataque na ala do rei, já que tem muita fraqueza por aqui. Né? Então, recapitulando, né? Cavalo por E5, cavalo por E5, bispo captura E5, torre por E5 e D4. Se você acertou na íntegra a resposta desse exercício, você está realmente de parabéns, porque é um exercício bem difícil. Espero que vocês tenham curtido desse tema de sequências forçadas. Tivemos só 2 exercícios, porque é um tema um pouco mais elaborado, posições mais difíceis comparado com as que eu mostrei nos outros vídeos. E é isso aí, deixe no comentário o que você está achando. Eu tenho gostado muito da interação de vocês nos outros vídeos Premium, né? Continuem assim comentando, dizendo o que vocês estão achando. E podem fazer sugestões para os próximos vídeos também. Lembrando que essas listas de exercícios são listas que eu tenho feito há mais de 15 anos, que eu uso muito com os meus alunos. Eu estou aqui compartilhando com vocês para esses vídeos especiais do chess.com. Falou, galera. Valeu e até a próxima.